seguir era só fazer um mortal. Só porque aconteceu foi que a ginasta ficou no chão. Houve um silêncio ensurdecedor com o estalo que se ouviu. Ecoou, ressoou e tudo ficou estupefacto. O que seria? E era de facto algo grave. Depois de uma noite inteira no hospital em Santa Maria, percebeu que de facto uma intervenção cirúrgica seria necessária. Mas ainda mais, quando no dia seguinte é assistida pelo departamento clínico do clube onde treinava, sabem o que é que o médico lhe perguntou? Maria, eu gostava muito de fazer ginástica. E ela, sim. E ele responde, gostavas, pois nunca mais poderás vir a fazer. Como devem imaginar, as lágrimas escorriam pelaquela ginasta. Ainda mal sabia o que estava a acontecer. Muitos tentavam distraí-lo, outros médicos que estavam presentes, enquanto outros discutiam como é que nós vamos fazer isto. E ela ainda estava muito atordoada. E a situação era de facto grave. Ela tinha feito múltiplas fraturas num osso que se chama astrágalo. E aquele ali, que é precisamente aquele que nos permite ter esta mobilidade. É o que nos permite ter estas articulações também aqui no pulso. E, portanto, seria aquele que também nos permite caminhar. E, portanto, o primeiro objetivo do médico era, o meu primeiro objetivo é colocá-la a andar. Desporto, esquece. Nunca mais. Como? Aos 20 anos de idade? Tinha durado tão pouco. E assim foi. A cirurgia foi um sucesso. A seguir, iniciou-se um longo processo de recuperação. 6 meses depois, andar já era uma realidade. O trabalho diário era intenso. Qual seria o destino? Não se sabia. Era preciso muita força e coragem para enfrentar o medo e as dores. Porque umas vezes dava 2 passos para a frente e recuperava um pouco, mas depois dava 3 ou 4 para trás e tudo voltava. Foi treinar alguns exercícios específicos num ginásio ao lado, onde outrora fazia tudo sem qualquer limitação, sozinha, antes ainda de ir para a faculdade. E umas vezes evoluía e outras vezes regredia. E há um dia, num desses dias em que regredia, o fisioterapeuta diz-me: não dá mais. Não conseguimos evoluir mais do que isto. Até que, quando retiram aqueles óculos de proteção, ele percebe que a ginasta estava novamente a chorar. E o que é que iria acontecer deste sonho? Desta incerteza? Seria o fim? Ou ainda haveria alguma esperança? E é isso que acontece em muitos atletas em alto rendimento também. Aqui, e volta novamente a pergunta: o que é que faz quando, por exemplo, Nelson Nebra, conhecem, também teve muitas lesões? Um calvário de lesões, como já apareceu em alguns jornais. O que é que terá feito para que ele a seguir ainda ganhasse não sei quantas mais medalhas? Novamente, qual é a diferença que faz a diferença? E eu costumo dizer que, em alto rendimento, e não só, isto é uma forma de sucesso também para qualquer outra área. Há que ter talento, sim. E há um estudo para quem gostar deste tipo de investigação e de modelagem da excelência humana, que é feito sobre o Ronaldo, que é o Ronaldo testado ao limite. Eu dou o exemplo do Ronaldo e há muitos outros atletas de exemplo, mas sabemos que ele é o melhor do mundo. Um exemplo de referência e bastante estudado nesse sentido. E o talento vai desde a medição até física, o que é que faz com que ele consiga ter aquela velocidade. Chegam a compará-lo com velocistas. Claro que ele tem um talento inato, tem características corporais que permitem atingir determinadas potencialidades, ter determinada impressão acima da média, mas também tem depois todo o treino técnico associado a isso. Cada modalidade terá a sua própria técnica, no fundo. A seguir há que ter empenho. E volto a colocar o Ronaldo como um exemplo de empenho. Visto que as 10.000 horas é aquilo que nós necessitamos para ter a excelência. Quando começamos a transferir para todo o nosso inconsciente e os processos saem a um nível de excelente e de mestria. O Ronaldo treinava fora de horas. Toda a gente já viu certamente comentários sobre isso. Quando ainda era jovem no Sporting,
ia para o ringue, para aqueles pavilhões, fazer remates, fazer mais coisas. E todos nós sabemos que ele ficou muitas horas para além dos treinos que outros jogadores não fizeram. É um investigador nato, é algo que faz sempre com muito empenho. Diz-se muito que aquilo que nós treinamos é o espelho daquilo que depois nós vamos fazer na realidade. E quanto mais nós treinarmos, e o que eu digo sempre que é este empenho é a forma como nós também nos entregamos àquilo que fazemos e à prática regular de tudo isso, que nos vai permitir ser mais mestres mais à frente. Claro que às vezes temos que fazer escolhas. E depois temos um terceiro que faz muita diferença, que é o estado emocional no momento. Que é o que faz marcarmos o penalti, ou falharmos o penalti, ou perdermos o set, ou temos aqui este exemplo de Fernando Amete, que também é muito conhecido por essa característica, que tem uma parte excelente, ele bateu o recorde dos 10 mil metros, fantástico, foi um feito fenomenal, mas foi um daqueles atletas que nós sempre vimos, tem talento, tem um empenho, e eu vi-o treinar várias vezes, portanto eu sei que realmente ele treinava e tinha potencial para ir muito mais além, mas a vertente psicológica influenciava a visão que ele tinha sobre ele próprio e acabava por desistir das corridas, quando tinha tudo para ganhar. Portanto, faz de facto a diferença ter o estado emocional certo, no momento certo em que nós precisamos de o ativar. E claro, uma outra coisa também, que é qual é o propósito maior? O que é que me move nesta atividade? Quer seja desportiva, quer seja profissional, quer seja pessoal. É o significado que aquilo tem para mim. Qual é o propósito e o sentido na minha vida? E é isso que vai fazer a diferença quando eu tenho dúvidas, quando eu tenho obstáculos, quando eu tenho uma lesão ou quando eu tenho uma determinada ocorrência menos positiva na minha vida.